Cristiano, Tô liberando agora. deixa eu ver se consigo aqui. Josenildo não tá aqui não. Oi, sou eu, Penélope. Josenildo, ele ainda não conseguiu entrar, ele está em outra reunião no município Penélope, também. você pode ativar o som aqui. Ah, tá ativo não? Estão me ouvindo? Sim, Ah, oi, minha gente, boa tarde. Josenildo está em outra reunião também no município, tratando justamente dessa, desse cenário, né, do novo decreto, e assim que possível ele entra, mas por enquanto eu estou na representação do Coegemas. Isso ajuda que eu estou sem áudio. Ah, eu não sei se era a hora de fala do Coegemas, mas acho que o Gelson está com algum problema aí. Mas aí eu queria aproveitar, né, o momento para dar boa tarde para todos os colegas. Eu estou vendo ainda muitos gestores entrando. Acabei de reforçar aqui no grupo do Coegemas a importância. Para quem não me conhece, eu sou Penélope Andrade, estou como secretária de Assistência Social de Surubim, no Agreste Pernambucano, município de Médio Porte, e atualmente estou terminando, né, o mandato como vice-presidenta do Coegemas, e atualmente fui recentemente eleita para vice-presidente nordeste do Colegiado Nacional, o CONGEMAS, né? E a gente está aqui hoje nessa reunião, todo mundo muito aflito, muito angustiado por saber como serão, né, os próximos 10 dias. A princípio são 10 dias, né? Mas como serão esses próximos 10 dias? A gente parece que volta aí um filme, né, do que a gente viveu exatamente um ano atrás, quando fechamos serviços. Até então a gente não sabia como o vírus se comportaria entre a gente, e fechamos tudo. No primeiro momento, paramos, acho que isso durou um dia, 2 dias no máximo, porque logo identificamos que as condições de vulnerabilidade da população, elas estavam acentuadas pela situação de pandemia, né? Uma reflexão recorrente nossa é que, por exemplo, um mototaxista, uma manicure e tantos profissionais que trabalham durante o dia para poder comer durante a noite estavam diretamente é, prejudicados pelo primeiro ou pela primeira semana de pandemia, né? Então, os profissionais do SUAS, eles caíram em campo para que a população não ficasse desacobertada de seus direitos sociais. E aí a gente se vê agora de novo nessa condição, só que agora a gente tem um agravante. A vacinação ela já começou, mas infelizmente os trabalhadores do SUAS não foram compreendidos enquanto serviço essencial no processo de imunização. Somos percebidos como essenciais para trabalhar, para atender às vulnerabilidades, mas não temos a mesma compreensão de essencial. Alguém falou que o áudio não está carregando. É só para uma pessoa? É para todo mundo? Estão conseguindo me ouvir? Ah, aqui tá normal, Penélope. então, obrigada, Cristiano, né, Cristiano? E aí a gente não tem essa mesma prioridade de ser compreendido, enquanto as prioridades não, né? De reconhecimento de serviço essencial no processo de vacinação. E aí é importante demais que a gente tenha esse diálogo aqui. Muitos municípios perguntando, né, como é que vai ser daqui para frente. E eu acho que o momento é esse. O Estado vem para dar essa orientação para a gente dialogar, para a gente construir. Não acredito que exista um modelo pronto, mas a gente construir mesmo a partir de boas práticas como é que a gente deve estar se comportando nos próximos dias, mas que a gente também não perca de vista essa necessidade da gente reivindicar a vacina para os trabalhadores do SUAS. Como eu disse, desde o primeiro momento, é quem está na rua, é quem não fechou porta, é quem não fechou serviço, foi quem se expôs ao risco de contaminação, e a gente tentou reinventar serviço de convivência, tentou reinventar a criança feliz, mas o fato é que nós permanecemos na rua. E para que a gente consiga continuar levando proteção social para a população, a gente precisa da segurança da imunização. Então, que a gente tire daqui hoje esse direcionamento, mas que também não percamos de vista essa pauta que é tão importante e tão necessária. Eu queria só aproveitar para convidar todos os gestores, né, que têm trazido uma demanda muito grande sobre orientações, sobre financeiro. Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente está com Ieda Castro, né, que é uma grande referência no SUAS,
no Brasil, e Ieda vai estar com a gente, né, dedicando um pouco do seu tempo para conversar com a gente um pouco sobre financiamento, orçamento, o cenário que a gente está hoje do SUAS, né, como a emenda constitucional 95 ela implica no financiamento do SUAS e como isso está reverberando no nosso dia a dia e nas dificuldades que a gente tem enfrentado. Então, convidar todos os gestores que façam um esforço, que se organizem para participar. A gente já colocou a comunicação no grupo, mas eu estou aqui só reforçando esse convite. Então, obrigada e boa tarde e um bom encontro para a gente. Joelson? Oi, Aberto. obrigada, Cristiano. Enquanto o Joelson organiza aí essa questão da conexão dele, eu vou aproveitar esse momento aqui para dar mais alguns recados, né, do COEGEMAS. O COEGEMAS está finalizando, né, o mandato, a gente vai ter nos próximos dias a nossa assembleia para a eleição da nova diretoria, então é importante que todo mundo saiba, talvez os gestores antigos tenham mais familiaridade, mais assim, acolhendo, né, os novos gestores. Lembrar que o COEGEMAS é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. Somos o órgão representativo, né, dos 184 gestores municipais. Então, para que a gente tenha um colegiado forte e atuante, é importante que os gestores participem e se envolvam nas atividades do COEGEMAS. Eu estou vendo aqui alguém perguntando, alguém pedindo para ser adicionado no grupo. Depois eu vou colocar aqui no WhatsApp, porque falem comigo no WhatsApp, no privado, que a gente coloca no grupo, porque tem muita conversa aqui no chat e acaba se perdendo. Então, é,
Hoje, né, a gente vai estar encaminhando ainda hoje as anuidades, né? É importante, o nosso colegiado, ele sobrevive da contribuição, né, do pagamento de anuidades dos gestores municipais, que é o que possibilita que a gente tenha uma estrutura física, uma estrutura técnica para dar suporte aos municípios, para realizar as atividades que nesse momento estão sendo remotas em função da pandemia, mas que o Coegemas, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, né, os Coegemas e o Congemas vêm assumindo um importante papel na defesa do SUAS. Então, para que a gente tenha um colegiado forte e representativo, é necessário que a gente tenha os gestores participando, os gestores inteirados do que está acontecendo no SUAS, né? A gente tem vivido tempos bem desafiadores de fragilidade mesmo e de desfinanciamento dessa política pública. Todos os gestores devem ter se assustado quando receberam semana passada recursos com cortes de até 60% a menos, né? A gente teve aí cortes de 60% nos recursos recebidos pelo cofinanciamento federal. Então, é importante que a gente esteja integrado enquanto colegiado, para que a gente entenda e para que a gente dê representatividade para a mesa diretora, né, que são presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, porque o posicionamento da diretoria do Coegemas, ela precisa refletir os sentimentos, os anseios e as angústias de todos os gestores. Então, no próximo dia 30 de março, Malu, me confirma aí no chat que eu não estou errando a data, por favor. Mas no próximo dia 30 de março, nós teremos a nossa assembleia, né, que é quando nós vamos eleger a nova diretoria para dar a condução do colegiado nos próximos 2 anos. É importante demais que a gente tenha participação. E para que os gestores participem, a gente precisa estar em dia com a anuidade, né, do colegiado. E acredito que a partir de hoje os boletos serão enviados. Quem tiver dúvida, fala com a gente no privado para a gente ir tentando resolver, responder e diluir um a uma. Tem muitos municípios que têm vários. Boa tarde, alguém me deu boa tarde. Boa tarde, Maria. Vários municípios que têm uma dívida maior. Então, é muito importante que, inclusive, para compor a chapa, para integrar essa diretoria, né, porque a nossa diretoria ela é composta por representações regionais também, conselho fiscal. Então, é importante que a gente esteja em dia com a anuidade do colegiado. Alguma notícia de Joelson, gente? Cristiano? Estou tentando falar com ele aqui. Ok. Que eu estou fazendo aqui meio que... Mas fica à vontade de usar o tempo, viu? Se você... Pois é. Eu já dei os recados. Eu já dei aqui os recados necessários. Estou fazendo aqui a parte do comercial, até que ele volte. A propaganda do Coegemas. Aqui, gestora do município de Ingazeira, gostaria de participar do grupo de gestores. Gente, eu vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp. Pronto, eu coloquei no chat o meu WhatsApp. Não, mentira, eu coloquei só para Cristiano. Pronto, o Malon vai colocar aqui o link. Por favor, Malon, coloca o link para que os gestores preencham, né? Façam o cadastro do Coegemas. Basta preencher esse link que Malon enviou para a gente poder acrescentar no grupo do WhatsApp do colegiado. Boa tarde. Oi, Joelson. Pode, né? Pode reassumir aqui. Pronto, minha gente. Peço desculpas, né? Eu entrei antes na reunião, só que travou o computador, travou o celular, estou em outra sala, em outro computador, e agora vamos, né? Estamos aqui. Peço desculpas pelo atraso, mas questões tecnológicas que estavam acima da nossa possibilidade, tá? Joelson? Suas considerações. Já dei Fiz. Enquanto você teve problema aí, eu já entrei, fiz uma propaganda, depois entrei de novo. Tem algumas pessoas aqui dizendo, fala um pouco mais do colegiado, pouco a gente conhece, então aproveito para convidar todo mundo. Sexta-feira agora, dia 19, às 9 horas, a gente está tendo o que a gente está chamando de diálogos Coegemas. Então, a gente vai estar com Ieda Castro, conversando com a gente sobre financiamento, orçamento, perspectivas e desafios para os gestores, né? Então,
A gente espera contar com todo mundo, porque a gente conversa um pouco mais sobre o colegiado, que é tão importante, que é representativo, e respeita também a pauta de hoje, Joelson. Já aproveitei esse problema na sua falha de comunicação para vender o nosso peixe aqui do Cogemas. Perfeito, perfeito. Aproveite, sim. Eu vou falando a participação, sobretudo dos gestores e gestoras que estão chegando agora, a participação do Coegemas, do Congemas Nacional, a gente se fortalece bastante, né? A gente aprende muito com essas experiências, algo que a gente incentiva, tá? Bem, minha gente, como todo mundo tem pouco tempo, né, e todo mundo corrido, vou ser direto, tá, no assunto. Tá? O foco dessa reunião era a gente fazer um diálogo direto com todo mundo a respeito das repercussões do decreto estadual 50.433, né, que, entre outras ações, estabelece medidas rígidas, né, nos próximos 11 dias, começa a partir de amanhã. Tá? E aí muitos gestores e coordenadores entraram em contato com nossas equipes, perguntando e como vai funcionar, como fica o funcionamento dos serviços assistenciais e assistência social nesse período, em que tem um isolamento mais rígido, existe um controle, uma proibição efetiva do funcionamento de diversos serviços de atendimento. Tá? Então, a gente sentiu a necessidade, em função disso, né, de fazer essa reunião. A ideia é que seja orientativo, mas a gente, ao final, vai abrir espaço para caso tenham dúvidas, tá? E ser bem direto. Até porque parece que às 16 horas tem uma outra agenda importante, que é da Frente de Defesa do Sul. A esse respeito, né, muitos perguntaram o que é que tem de documentação que estabelece. Primeiro, é importante dizer que as ações da assistência social durante o período da pandemia são fundamentais. Tá? Foram desde o ano passado, desde março do ano passado, que estava na gestão, sabe o que foi, o que é, está sendo e que continuará sendo a execução dos serviços socioessenciais, a política de assistência social. É um serviço essencial e que precisa, inclusive, ser reforçado nesse período de pandemia. Tá? Então, é importante, antes de mais nada, dizer que várias ações, várias determinações do jurídico legal, né, várias orientações técnicas já foram escritas e já foram enviadas para o conjunto dos municípios, seja pela secretaria, seja também pelo governo federal. Tá? Nesse sentido, eu destaco a portaria 54, que dispõe da Secretaria Nacional de Assistência Social, que dispõe sobre continuidade dos serviços. Existe uma nota técnica também que dispõe sobre o funcionamento do serviço de acolhimento e outra orientação diferente ao atendimento à população em situação de rua. São recomendações, orientações técnicas para que como devem funcionar durante o período de pandemia como um todo. Tá certo? Enfim, e aí sendo direto, né, primeiro a gente tem que recordar que nós já temos vários dispositivos legais estabelecendo as ações de como devemos nos organizar. Né? As ações preventivas devem acontecer, o isolamento social deve ser incentivado, tá? Mas a assistência social tem que acontecer, tem que estar disponível para atendimento. Mas as medidas preventivas e protetivas devem acontecer. Exemplo, né, máscara, distanciamento, pessoas de grupo de risco, a orientação é que, de fato, façam atividades remotas, não presenciais nesse período, e que o município consiga se organizar e se planejar. Tá? É importante lembrar que, no ano passado, o Estado instituiu um plano de contingência na área da assistência social, elaborou um documento com os planos municipais de contingência no âmbito da assistência social. 70% dos municípios pernambucanos elaboraram seu plano. Tá? Então, é importante, em 2021, ser revisado e ser atualizado para o contexto atualizado, no sentido de planejar o que é que eu vou funcionar, como vou funcionar, que estratégia devo seguir. Nesse sentido, é importante lembrar que o próprio decreto federal 10.282, né, de março, ele reconhece a assistência social como um serviço essencial para atendimento à população. O decreto que foi publicado ontem no Diário Oficial estabelece esse isolamento mais rígido durante esses próximos dias. Né? Ele reconhece tanto os serviços públicos, tá, que estão autorizados a funcionar, então, de forma objetiva. Eita, o áudio está ruim, hein, pessoal?
É porque está baixo, está cortando. Eita, Isso, João, problema de tá conexão. cortando um pouco. Mas é o seguinte, vou ver se consigo falar um pouco mais lentamente para ver se consigo fazer entendido. Tá? O som está péssimo, já é outra conexão. Eu vou tentar fazer uma conexão remota aqui. E eu vou tentar falar mais pausadamente para ver se consigo entender. Mas aí, recapitulando de forma objetiva, né, sem repetir tudo, tá? É importante lembrar que tanto o decreto federal, que reconhece a situação de emergência e calamidade, reconhece a assistência social como um serviço essencial. Né? Estamos falando do decreto 10.282, tá? De março de 2020, né? Como também o próprio decreto, publicado no Diário Oficial de ontem. Tá? Entre os serviços que ficam autorizados a funcionar, tá? Estão os serviços públicos em geral, seja da União, Estado e município. E, além disso, serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Tá? Isso está explícito no decreto, no anexo único do decreto. Tá? Então, do ponto de vista jurídico legal, né, não há dúvida que existe sim a autorização dos serviços de atendimento da política de assistência social funcionar. Tá? Além disso, é importante lembrar e recordar a todos os gestores e gestoras que a repercussão social, né, das medidas tomadas, tá, as medidas de restrição, de proibição mesmo de funcionamento de comércios, de atividades não essenciais, isso nós sabemos que existe um impacto social enorme. Né? Se, por um lado, aumentou-se o desemprego há um pouco mais de um ano, tá? Aumentou-se a situação de vulnerabilidade, de subemprego, nesse período de isolamento mais rígido, isso se agrava, e temos certeza, consciência disso. Então, por outro lado, as questões de atendimento socioassistencial, eles tendem a aumentar. E vocês que estão no município, ó, do que qualquer pessoa, ou seja, aumentou a procura por benefício eventual, básicas, né, por alimentos de qualquer, alimentos prontos. Quem é município grande, que tem maior volume, identifica maior de risco, pessoas que perderam seus aluguéis, e a gente sabe disso. Também temos registro de aumento de violação de direitos, né, seja para com criança e adolescente, seja negligência, maus tratos contra idoso, violência contra a mulher. Então, são serviços, são atendimentos importantíssimos para que a assistência social consiga dar os encaminhamentos devidos. Tá? Então, por um lado, a gente tem o isolamento, existe autorização de funcionar, né? Não há dúvida a esse respeito, de todo. Mas como funcionar, como rodar nesse período de pandemia, de isolamento mais rígido? E aí, nesse sentido, o que é que a gente tem um ofício circular, tá? Que já está pronto, que deve ser encaminhado ainda hoje para o contato tanto dos prefeitos como também dos secretários. O ofício circular deve ser encaminhado ainda hoje, reforçando essa essencialidade. Tá? Primeiro, onde, entre os dispositivos jurídicos legais, são previstos a continuidade, né, do atendimento socioassistencial, mas também a gente recomenda, e aí o Estado vem recomendar, quando a gente fala de continuidade do CISEI, nem propor que tudo continue da mesma forma, tá? Acreditamos sim que é importante ajudar no isolamento social durante esse período, tá? Inclusive o serviço público. Joelson, seu áudio parou, tá? Pessoas estão dizendo que o som parou. O som parou por completo ou já voltou?
Voltou agora. Voltou agora, tá bom? Eu vou repetir essa última parte, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho o vídeo, tá certo? Pode ser que a transmissão melhore. Vamos lá. E aí, recapitulando, tá? O que é que a gente fala da continuidade? A gente não acredita, pelo menos no nosso entendimento, é que tudo deva continuar da mesma forma, né? Funcionando da mesma forma. A gente acredita que quando a gente fala na continuidade do serviço, estamos falando aqui dos serviços mais essenciais de atendimento direto à população. E aí estamos falando do atendimento vinculado a CRAS, a CREAS, a Centro Pop, ao serviço de acolhimento, que é um serviço que não tem como parar, que não deve parar, tá? O atendimento para programas sociais e também atendimento das ações emergenciais, sobretudo da oferta de benefícios eventuais, né? Esses são serviços que, no nosso entendimento, não devem parar, tá? Porém, eles podem sim ser reestruturados, podem ser tomadas medidas no sentido de resguardar, na medida do possível, os trabalhadores. Isso é uma preocupação muito grande, tá? Que medidas que a gente apresenta enquanto sugestão? Isso são sugestões que o governo está apresentando, dialogando, a partir da experiência que tivemos em 2020. Né? É importante, especialmente nesses 10 dias, 11 dias, trabalhar com processos de trabalho, tá? E possa organizar regimes de escalas e de rodízios, né, nesses equipamentos, reduzindo a circulação de profissionais, ou seja, se um dia, não, passa um profissional pela manhã, outro à tarde, então rever esse processo de escala, redução no horário de funcionamento, desde que divulgado previamente à população, ou seja, o serviço deve funcionar 8 horas, mas se justifica você reduzir o horário de atendimento durante esse período, a gente acredita que sim, tá? O estabelecimento de formas remotas de atendimento à população, tá certo? Ou seja, estabelecendo dialogando, disponibilizando contatos telefônicos, do WhatsApp, em que a população possa fazer algum contato, obter alguma informação, tá? Mesmo que não precise ir de forma presencial, tá? E até mesmo para a realização do agendamento. A gente acredita que com o agendamento a gente evita esse tipo de aglomeração e otimiza o trabalho. E também fazer com que muitos já estão fazendo, utilizar as redes sociais como canal de comunicação e de acesso, certo? Enfim, são diversas medidas que a gente acredita que é importante serem mantidas. E aí, mais uma vez, ratificar. Por um lado, a gente tem um impacto social enorme na vida, sobretudo daquelas pessoas mais pobres, que dependem da produção, de prestação de serviços e do comércio, e que vão estar proibidas efetivamente de funcionar nesse período. Então, a demanda social tende a aumentar, tá? Por outro, a gente precisa se organizar. Então, um ofício está pronto, como já disse, vai ser enviado para todos os prefeitos e prefeitos, com cópia para os secretários. Tá? Nele, nós temos as referências do próprio decreto, que resguarda juridicamente, e também a gente quer lembrar e, sobretudo, avisar, informar para os novos gestores que existe no SIGAS, no Sistema de Informação e Gestão da Assistência Social, uma parte, uma aba, uma página específica relacionada à Covid-19. Tá? Nessa página, nós temos todos os dispositivos, regulamentações, notas técnicas, portarias, medidas provisórias referentes à Covid, seja no âmbito federal, SIGAS, tá? No SIGAS, pode mostrar lá a parte onde tem Covid-19, certo? E aí, acho que fica logo à direita, lá no fim tem uma página somente Covid-19, e aí lá vocês encontram, olha aí, Pernambuco contra a Covid-19, e aí tem as legislações, os documentos de referência. Isso desde o plano estadual de enfrentamento à Covid, né, no âmbito estadual, pronto. Pode subir, Cristiano. E aí tem as ações do Estado,
aí na parte logomarca do Estado, tem a legislação estadual e tem toda a legislação federal quando clica aí na logo do governo federal. Então, vocês têm à disposição, né, todo esse material das legislações, comunicações, portarias, todos consolidados referente à Covid no âmbito da política da assistência social, tá certo? Tem links específicos para vocês terem acesso a essa informação. Tem também, como foi dito, o plano estadual, que foi criado, instituído, aprovado no Conselho Estadual, referente às ações. Isso envolve tanto planejamento das atividades de forma remota, outras ações emergenciais que existem possam ser implantadas nesse período, tá certo? Então, vocês têm em mãos essa informação. Além do mais, a gente quer a disponibilidade de toda a nossa equipe, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, da Secretaria Executiva da Assistência Social, né, e constamos e continuaremos em funcionamento, tá? A gente está, daqui para amanhã, estabelecendo e dialogando como vai ser o funcionamento presencial, mas continuaremos funcionando, mesmo que de forma remota. A nossa secretaria vai estar suspendendo temporariamente as visitas, né, as reuniões presenciais aqui na secretaria, pelo menos durante o período de amanhã até dia 28, tá? Mas estaremos disponíveis para o atendimento remoto, tá? A partir de amanhã, aliás, como sempre, mais de forma remota, por telefone, tá? Por e-mail, sobretudo, tá? Inclusive, queria até avisar que tínhamos suspendido alguns atendimentos de algumas equipes, tá? Algumas equipes específicas relacionadas a Cadastro Único, à vigilância e ao Conselho Estadual. No entanto, essas equipes já estão retornando a partir da data de amanhã, tá? Informar vocês que a equipe de coordenação do Cadastro Único, vigilância e conselho retomam suas atividades a partir de amanhã. O áudio continua péssimo, né? Eita. Cristiano, como é que está o retorno? O áudio. Tá cortando bastante, Wilson. Eita. Deixa eu ver como é que a gente faz. Infelizmente, a gente tinha feito um teste antes, e outros computadores estavam rodando normal. Agora, hoje, infelizmente, tivemos aí esse atrapalho dessa conexão que não está nos ajudando. Mas aí, recapitulando as questões centrais aqui colocadas. Tá? Em relação ao funcionamento da nossa secretaria, nós vamos continuar, vamos de forma remota. O comunicado será enviado ainda hoje, esse ofício, tá? Ratificando essas informações, ou seja, a essencialidade da assistência, a previsão legal de continuidade, a recomendação de manutenção dos serviços essenciais de atendimento à população, né, e a recomendação de medidas que possam ser tomadas para esse funcionamento. Tá? Basicamente, são essas questões que a gente queria colocar em relação a isso. Um material, como disse, o ofício seguirá ainda hoje, tá certo? Sobre o agendamento do Criança Feliz, está sendo feita uma entrega de material. Apenas a entrega e a coleta do material do Criança Feliz pode acontecer, tá? É importante só fazer o agendamento com a equipe do Criança Feliz, né? O dia e o horário que vem aqui buscar esse material, a secretaria não vai fechar, mas é importante só vir depois de agendado, tá? Com a equipe, o dia e o horário que possam vir. O número do decreto, né, que estão perguntando aqui no chat. Então, algumas perguntas aqui no chat, depois eu vou abrir para organizar. Eu não estou vendo se alguém já pediu a palavra, Cristiano. Tá? O decreto, o decreto publicado no Diário Oficial de ontem é o decreto estadual 50.433, né, de 15 de março de 2021. Eu não sei, Cristiano, consegue colocar o link aqui, né, para que todo mundo tenha acesso, tá? Ele prevê exatamente essa autorização dos serviços públicos de uma forma geral funcionária e de forma especial da assistência social, tá? O próprio decreto federal também já previa isso, tá? O que está feliz é porque alguém perguntou que está sendo feita a entrega de um material do Criança Feliz que veio do governo federal.
agendados, a entrega, como é apenas uma entrega de material, isso pode acontecer sem problemas. Pronto, esse está sendo o decreto, né, que estabelece as medidas restritivas em relação a atividades sociais e econômicas nesse período, de 18 a 28 de março, né, em todo o estado de Pernambuco. Né. É importante lembrar que essas medidas se deu, foi uma ação do governo do estado em função do aumento e do comprometimento de nossa rede de saúde. Né. Os leitos de UTI estão praticamente todos ocupados, né. Não entramos em colapso ainda no estado de Pernambuco, mas temos vários outros estados que não tem mais vaga, caso precise de uma vaga de UTI. Foram abertos diversos leitos de UTI aqui em Pernambuco, é o estado que tem mais vagas de UTI em todo o norte e nordeste. No entanto, não adianta criar mais vaga, porque não vai ter médico e não vai ter capacidade de atender caso o aumento do contágio continue nessa mesma velocidade. Então, é uma medida dura, é uma medida que é altamente criticada, mas a nossa avaliação é necessária para que a gente estanque essa curva ascendente de contágio, né, e que a gente retome muito em breve, e a gente espera que, após esse período, a gente não precise ser prorrogado, a gente espera, conta com a participação de todo mundo e que a gente salve vidas. Enfim, eu sei que o áudio está ruim, vou passar para Cristiano, só para colocar acho que tem duas informações referentes ao cadastro único especificamente, e depois a gente vai abrir para algumas questões que a gente possa estar colocando aqui. E aliás, depois, Cristiano, eu queria saber se da nossa equipe gerencial, se Viviane, Vanderlei, se Derivaldo, se mais o Leonisa, também teria algum elemento, alguma informação para se colocar. Cristiano? Oi, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês duas portarias, e principalmente assim, é importante para quem entrou agora nessa gestão conhecer uma das portarias que foi do ano passado, na verdade, que ela foi mal entendida por algumas pessoas, tá? A primeira que eu queria mostrar é a portaria número 368, tá? De 2020, do ano passado, que é uma portaria que ainda está em vigor, tá? Essa portaria aqui, que ela dispõe acerca das ações de gestão do cadastro único, né? E aí vocês podem ler ela com bastante calma, porém, o importante aqui, né, é que ela fala que está autorizado, né, por parte do cadastro único, durante esse período de decretação, né, de emergência em saúde, a coleta de dados por meio eletrônico, por meio remoto do cadastro único. Porém, é um processo que a gente não aconselhou, a gente fez, inclusive, várias reuniões no ano passado, quem está aqui, que foi da gestão passada, lembra, que a gente não aconselhou. Por quê? A primeira coisa que a gente sabe é, quando a CGU ela vem auditar os municípios, por exemplo, ela pede formulários. Um formulário sem assinatura, ele não é um documento válido. Então, o município poderá ser penalizado. Uma outra coisa é que, de acordo com a instrução operacional número 04, para cada formulário que você preencher de uma família nessa situação, vai ter que ser assinado pelo gestor municipal e vai ter que ser anexado também uma cópia do decreto de emergência, seja estadual, seja municipal, de emergência em saúde, para cada cadastro que for feito, ou inclusão ou atualização de dados. Então, isso assim, gera um protocolo, gera uma burocracia para cada cadastro que complica, né, para o município. Então, a gente sabe que, na verdade, a CGU, né, não conversa muito bem com o Ministério em relação ao que se fala a formulário. Né? A gente tem municípios, por exemplo, que fazem a inclusão diretamente no sistema e imprimem apenas a folha resumo. Temos diversos relatos de municípios que fazem isso e que foram penalizados quando foram auditados pela CGU. Porque a CGU, quando chega para fazer uma auditoria, ela quer formulários físicos e não folha resumo, tá? Então, é a mesma situação, né? A gente não indicou utilizar, porque pode ser que no caso de uma auditoria, né, no caso de uma solicitação judicial até desses formulários,
vocês não tenham ou tenham um formulário sem assinatura do representante da unidade familiar. Então, isso pode gerar um problema, sim, para a gestão. Por isso, a gente não indica essa situação. Esse decreto é o decreto, a portaria, aliás, 368, tá? De 29 de abril do ano passado, que ainda está em vigor. E a outra é a portaria que saiu dia 15 de janeiro, que é a portaria 591, que ela prorroga a suspensão dos procedimentos de gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. Gente, eu queria que ficasse muito claro aqui que muita gente, desde que foi emitida a primeira portaria no ano passado, muita gente entendeu que era simplesmente para fechar as portas do Cadastro Único e pronto, não atender mais ninguém. Não é isso. Isso não está inscrito em lugar nenhum de legislação. Ninguém mandou o Cadastro Único parar os atendimentos. O que é que a portaria fala? A portaria fala que as ações de gestão de benefícios estão suspensas, as ações de revisão cadastral, ou seja, a cobrança que o nosso público tenha que estar com os cadastros atualizados nos últimos 24 meses, está suspensa. As ações de revisão cadastral, que são os cruzamentos de dados da base do Cadastro Único com as bases de CAGED, de Ministério do Trabalho, entre outras, também não estão acontecendo nas ações de averiguação cadastral. Cobrança de condicionalidades, frequência escolar e o acompanhamento da agenda de saúde também não estão sendo cobradas. Então, o que é que acontece? Vocês estão vendo que não estão acontecendo cancelamentos de benefícios, principalmente por motivo de descumprimento de condicionalidades. Por quê? Porque desde fevereiro do ano passado que nós estamos com todas essas ações congeladas. Tanto que o IGD de vocês também está congelado, né, desde fevereiro do ano passado. Certo? Então, o que é que a gente aconselha? O Cadastro Único, nesse período dessa quarentena, nesse período de restrições, desses 10, 11 dias que a gente vai passar, até o dia 28, que seja nós precisamos diminuir os nossos atendimentos, tá? Para diminuir as aglomerações. Está vindo aí a nova fase do auxílio emergencial. Sabemos qual é o público? Não. Pessoal do Bolsa vai receber? Não sabemos. Pessoal do CAD vai receber? Não sabemos. Ainda não foi definido. Estamos aguardando um posicionamento do Ministério da Cidadania, que ainda não soltou absolutamente nada para a gente. Então, assim que eles soltarem, vocês serão os primeiros a serem comunicados. Mas aí a gente não sabe, e isso pode acarretar no que houve no ano passado, numa correria gigantesca aos postos de cadastramento, aos CRAs, de forma desnecessária. Por quê? A gente sabe que a base que foi emitida, a base que foi extraída para o auxílio emergencial, foi uma base que foi tirada no mês de abril. E de lá para cá, nem o auxílio e nem o auxílio residual que foi concedido a partir de setembro, né, não foi utilizada uma nova base. Então, assim, não tinha a menor necessidade de ninguém fazer inclusão no Cadastro Único e muito menos atualização no Cadastro Único. Mas, mesmo assim, algumas gestões abriram e, em vez de simplesmente passar a informação para as famílias, não ficaram incluindo e atualizando o cadastro. Desnecessário. Né? Isso foi completamente desnecessário. O que é que a gente diz? Temos um público que é um público emergencial para o Cadastro Único no momento, que é o público BPC. Né? O nosso público BPC não teve suspensão para eles e a gente tem que incluir o nosso público BPC no Cadastro Único. Então, é um público emergencial que, se aparecer, a gente tem que incluir. Porém, para quem trabalha com agendamento ou com a própria demanda espontânea, o que é que nós aconselhamos? Usem suas mídias, usem suas redes sociais, usem rádios, tá? Para informar que, durante esse período, não terá atendimento, a não ser os atendimentos emergenciais. E não façam agendamento, não promovam agendamento. Diminuam ao máximo, coloquem uma equipe mínima lá, para atender principalmente esse público BPC, que tem que ser atendido de fato. Entendeu? Mas as demais demandas, não. Agora, nós não podemos parar o atendimento. Nós não podemos simplesmente parar o atendimento. Somos linha de frente, trabalhamos com um público extremamente vulnerável,
certo? Paula está dizendo que cortou. O que foi que cortou? Não vi. Cortou que parte? Bom, Foi antes, Cristiano, mas voltou. Então, gente, o que é que a gente aconselha? Diminuam, tá? Quem trabalha com agendamento, suspenda, pelo menos por esse período, estes agendamentos, tá? É aquela coisa, vocês sabem o quantitativo que vocês atendem de pessoas, de famílias, por dia. Então meu município meu município tem estrutura para atender 200 pessoas por dia. Beleza, vou diminuir para 40. Que eu consigo espalhar todo mundo na minha sala de espera, consigo manter porta aberta, não vou manter fila, não vou manter aglomeração, certo? Então, são essas as ideias. Outra coisa, minha gente, desde o ano passado que a gente informa, os recursos do IGD vocês podem utilizar para compra de equipamento de proteção individual, os EPIs, para a equipe do Cadastro Único. Já devia ter sido colocado desde o ano passado barreiras de acrílico nos guichês de atendimento. Tá? Hoje pela manhã eu conversava com o coordenador da Bahia e ele deu até uma sugestão interessante. Ele disse, Cristiano, eu vi um projeto aqui muito legal, que o pessoal, além de botar o acrílico na frente, e a gente até aconselhou no ano passado, não pegue no documento da pessoa. Peça que ele mostre o documento aqui e aí você anota os dados. Vire, tal. Acabou-se. Ele disse até que viu um município que botou uma barreira de acrílico e botou já uma caixinha de acrílico aqui, que a pessoa vem e encaixa ali, ó, o documento. Fica na frente dele. Tem que ver um dado de trás. Ok, a senhora inverte aí o documento. Pô, inverteu, acabou-se. Então, são soluções simples, baratas, que vocês conseguem fazer e evitar esse contato. Infelizmente, é isso que a gente tem que indicar, né? É esse contato direto e não manter essa ligação direta, nem estar pegando em documentação de ninguém. Porém, temos um público que é prioritário, temos um público que é emergencial e simplesmente o Cadastro Único, como nossos outros serviços também, não podem simplesmente parar e fechar as portas. Né? Isso é sabido. Então, essas duas portarias aqui, tanto a 368 quanto a 591, elas respaldam. O que a gente aconselha também? Vocês podem comprar um telefone celular. A gente sabe que a pandemia não vai acabar agora. Não é porque foi decretada uma quarentena, uma restrição agora de 10, 11 dias, que depois desses 10, 11 dias tudo vai voltar ao normal. Não, a gente sabe que não. Né? Pode melhorar, mas vai ser uma coisa gradativa. Né? Enquanto todos não forem vacinados, a gente não atingir imunização de rebanho, então a gente sabe que não vai voltar assim. Então, o que a gente pode fazer, minha gente? Vocês podem ter um telefone que fique à disposição da população, e aí vocês podem fazer um revezamento entre a equipe, né, para atender o WhatsApp. Bota no WhatsApp web, que é mais fácil de escrever, de responder. Você já tem as perguntas ali, cria um documento com as respostas básicas já prontas, entendeu? E aí vocês disponibilizam para essas pessoas E aí vocês podem disponibilizar esse número. O aparelho pode ser aqui, adquirido com recurso do IGD? Pode. Você só não pode pagar a conta dele. Nem pagar a conta, nem botar crédito. Mas o aparelho pode ser comprado, adquirido com recurso do IGD. Tá? Então, é aquilo. Vocês podem fazer isso. E aí, cada dia, bota uma pessoa para estar respondendo esse WhatsApp. É um atendimento de emergência? Agenda para o dia seguinte, agenda para 2 dias depois. E aí já fica com aquele controle do quantitativo de atendimentos que vai ser feito. Então, a ideia é zerar o atendimento, a gente não pode. Né? Somos realmente linha de frente, trabalhamos com a população extremamente vulnerável, não podemos simplesmente fechar as portas e dar as costas para a população. Isso é fato. Tá? Não sabemos ainda quais são os critérios de elegibilidade, quais são os critérios, os pré-requisitos para a concessão da nova fase do auxílio emergencial. Pode ser que venha cadastro único? Pode, a gente não sabe. Né? Então, está sendo desenhado. Assim que a gente tiver, a gente vai passar para vocês. Então, assim, basicamente eram essas dicas que a gente queria dar. E só aproveitando o gancho, viu, Joelson? Dê licença. Para informar que já estamos desenhando para vocês uma série de reuniões
temáticas. Tá? A gente já tinha, a própria Penélope mesmo já tinha falado, né, que estava um grito muito grande, né, dos novos gestores que estão tendo pouca informação. Lógico que a gente teve uma demanda muito grande de entrevistadores para capacitar agora na virada do ano. Já demos 10 turmas, foi o único estado que chegou a esse quantitativo de turmas esse ano. Então, nosso formato de capacitação já está sendo copiado por 6 estados diferentes, porque o Ministério criou um formato completamente complicado, né, de ser utilizado. Uma capacitação de 4 dias eles transformaram em 11. Então, nós continuamos no nosso formato que tem dado certo. Então, a gente vai fazer uma série de reuniões temáticas. A primeira reunião, que acredito deve ser na semana que vem, vai ser sobre o IGD. Tá? Um pouco de tudo sobre o que é o IGD. Em que eu posso utilizar, como ele é calculado, né? Como é que eu aumento meu recurso é baseado em quê? Né? Então aí nós vamos, inclusive, ter a participação da pessoa responsável pelo IGD do Ministério da Cidadania também, que é o Glaucio Cardoso, que vai participar com a gente. Daí a gente vai fazer uma série de reuniões em sequência para tratar sobre benefícios, sobre efeitos de repercussão, sobre condicionalidades, né? Um pouco sobre o Bolsa, sobre CAD, sobre tudo, e talvez até a gente consiga montar. É um sonho que a gente tem, que o Ministério ainda não tem, mas a gente está tentando fazer, uma capacitação desses temas. Então, como utilizar o SIG-PBF, o SECAD para extrair dados, o SICOM. Outra coisa importante, hoje é quarta, né? Sexta-feira teremos uma reunião com o Ministério, pela manhã. Vamos ter uma versão nova do Cadastro Único, essa informação já nova para vocês. Vamos ter a versão 8 do Cadastro Único. Vai existir um aplicativo, tá? Porém, não é motivo para medo, tá? O papel de vocês não vai acabar. Isso está muito claro no que já foi apresentado para a gente. Estamos participando e vai ser criado um grupo de trabalho para que a gente trabalhe junto com o Ministério nas alterações dos formulários e do próprio sistema também, tá? Mas o papel do município não vai acabar, tá? Continua do mesmo jeito, IGD continua do mesmo jeito, e aí temos também a nova versão do sistema de benefícios, do CIBEC, e que Pernambuco foi escolhido como um dos estados que vai ser piloto nessa capacitação do novo sistema de benefícios, certo? Que a gente já vai começar com esse item nessa reunião de sexta-feira para a gente já, muito em breve, começar com essa capacitação também para vocês. Ok, minha gente? Então, é isso. Acho que Cristiano, o recado foi dado. Oi. tem algumas perguntas aqui no chat, né? Eu vou pedir que você dê uma olhadinha, né, para extrair algumas delas, tá? Certo. Para a gente não demorar, tá? Eu vou passar a palavra rapidamente para a Viviane Vanderlei, que é nossa Joia. gerente da Próxima Especial de Alta Complexidade. Ela só fazer alguns considerandos em relação ao serviço de acolhimento, tá? E tem só duas questões que já foram colocadas aqui, tá? Que eu queria colocar. E eu estou vendo aqui, logo em seguida, de Vani, Malon e Adriano. São 3 pessoas que levantaram a mão, tá? Que nós, depois de Viviane, a gente abre para as considerações dele, tá? Duas questões. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? A gente sabe a importância do serviço de convivência, tá? Para a população, né? Não é qualquer tipo de atividade que ocupe o tempo, tem sua importância. Porém, a gente recomenda, né, que atividades em grupo não aconteçam nesse período, tá? Serviço de convivência, a nossa recomendação é de não funcionamento nesse período, de 18 até dia 28, tá? Então, a gente pode fazer atividades de forma remota, né, virtuais, podem acontecer, caso seja possível, isso acontecer, mas em relação à atividade presencial em grupo, a gente não recomenda que aconteça nesse período, que a gente tem que trabalhar com o maior isolamento possível, tá certo? E uma pergunta importante que foi colocada e que a gente não tem como aprofundar agora, tá? Mas é importante a gente deixar muito claro e evidente o nosso posicionamento, que é sobre a vacinação dos trabalhadores do SUAS, né? Essa é uma bandeira nossa desde o início. O processo de vacinação no Brasil, todo mundo sabe que está muito atrasado, só começou no finalzinho de janeiro, né, começamos a vacinar aqui no Brasil. Não existe vacina para todo mundo por enquanto, tá? É um processo muito lento que está
iniciou com pessoas idosas, trabalhadores da saúde e alguns grupos específicos, ainda está inserindo aos poucos os trabalhadores em relação a que são serviços essenciais, né? Mas nem todos ainda foram incorporados, entre eles nós, os trabalhadores da política de assistência social, que são um serviço essencial, porém não estamos lá na prioridade ainda, né? Várias mobilizações, manifestações já foram feitas nas instâncias nacionais, eu quero ver o CONGEMAS, CONSES, CNAS, em Pernambuco, o próprio Conselho Estadual já se manifestou, Fórum dos Conselhos Estaduais, enfim, Fórum de Trabalhadores, Fórum de Usuários, tá? Todos na mobilização. Para isso acontecer, a gente depende de uma decisão do governo federal, que esteja pactuado no plano nacional, para que isso depois vá para os planos estaduais e depois para os planos municipais, né? Nenhum município vacinou os trabalhadores de rua, nenhum estado vacinou. Por quê? Porque não está previsto no Plano Nacional de Imunização ainda, tá? Mas é uma luta nossa que a gente precisa que seja incorporado o quanto antes, tá? Isso, infelizmente, depende dessa decisão, dessa inserção. Então, não tem como nenhum município resolver antecipar, mesmo reconhecendo a sua essencialidade. Mas é uma luta conjunta que a gente tem que continuar reforçando, temos que avançar nas estratégias. Acredito que agora, entre março e abril, a gente tenha uma maior oferta de vacinas que dê uma condição desse plano ser alargado, tá? Ainda não está previsto, mas, da mesma forma, estamos nós e outros trabalhadores, que trabalham no transporte público, trabalhadores de segurança pública, também serviços essenciais, profissionais de farmácia, padaria, que também não pararam e não vão parar, também não estão previstos, né? E vários outros serviços essenciais, né, que também não estão incorporados, né, no Plano Nacional de Imunização, como nós. Mas nós somos essenciais e precisamos, sim. A gente, de fato, precisa fortalecer essa luta para que o Plano Nacional se integre e reconheça os trabalhadores da assistência social e que, assim, a gente consiga avançar no processo de vacinação, tá? Eu quero passar rapidamente para a Vivi e depois passar aqui para as pessoas que já pediram a palavra. Rapidamente, Vivi. Cristiano, você abriu. Boa tarde. Pois não. Vivi, Vivi, só um minutinho. Joelson, eu estou vendo que está falando bastante aqui em relação à prioridade do público do cadastro único para vacinação. Ela já perguntou várias vezes aqui no chat, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cristiano, eu acabei de falar exatamente a prioridade da vacinação, tá? Os trabalhadores do Cade Único são trabalhadores de SUAS, de direto, e que, como eu acabei de falar, estamos dependendo do Plano Nacional de Imunização, ser incorporado, ser reconhecido os trabalhadores. Quem é do Cade Único é trabalhador de SUAS, mas a gente precisa que esse conjunto de trabalhadores sejam reconhecidos para que, no Plano Nacional, para que entre nos planos estaduais e planos municipais. Como foi dito, né? Estamos nós e outras categorias, outros profissionais que também são essenciais que ainda não estão, né? A dificuldade é a oferta de vacina. Esperamos que até que a nossa universidade esteja no plano, estejamos no plano e que assim a gente consiga trabalhar. Mas é uma mobilização nacional para a gente antecipar. A gente não pode esperar mais, porque não paramos e não podemos parar, né? Porém, estamos adoecendo, estamos sujeitos a adoecer e muitos perderam a vida. Isso é fato, tá? Isso de fato acontece. Mas os serviços essenciais acontecem com sujeitos que trabalham na saúde, né? Enfim. Mas aí, vamos em frente. Vivi? Boa tarde. Minha fala vai ser bem breve, só reforçando a importância, né? Os municípios que têm serviços de acolhimento institucional ou familiar, reforçar a importância da proteção ao público atendido e aos profissionais que atuam nesses serviços. É um serviço ininterrupto, né? Funciona 24 horas, precisa dos trabalhadores e das trabalhadoras bem, né? E como sugestão, eu vou propor o que o governo do estado adotou para os serviços de execução estadual, né? O município que puder adotar carga horária, principalmente para os educadores e as educadoras sociais, os cuidadores e as cuidadoras sociais, né, de
um regime de 24 horas, pelo menos nesse período, até o dia 18. Isso reduz o fluxo, né, reduz a rotatividade, limita uma troca de plantão diário, né, e facilita o cuidado, assim, a proliferação do vírus, tá certo? Não é a carga horária mais indicada para um serviço de acolhimento, mas a gente está falando de situações emergenciais, né, de períodos curtos. Então, é importante que todas as pessoas se envolvam na proteção. Uma das questões que nós percebemos é que os profissionais dentro dos serviços de acolhimento muitas vezes não usam a máscara e é item obrigatório, é decreto e precisam usar, né? É importante estar atento a qualquer sintoma gripal do público atendido nesses serviços para promover o imediato isolamento. São pessoas que moram, né, que convivem na coletividade, então é muito importante que a atuação seja rápida para poder não ter um adoecimento coletivo, tá certo? Outra coisa que eu quero reforçar é que há a possibilidade de testagem. Então, assim, apresentou sintoma, articula com a Secretaria de Saúde do seu município para a realização dessa testagem, para poder atuar na ação preventiva. E mais, dizer que a gerência da complexidade está à disposição de todos os gestores, de todos os trabalhadores dos municípios para dúvidas, orientações e assessoria. É isso, obrigada, boa tarde. Obrigado, Vivi. Enfim, temos aqui 4 falas. Cristiano, entre as perguntas feitas, teria alguma coisa que você quer colocar agora ou deixaria para depois? As perguntas que foram pontuadas aqui no chat, eu respondi no chat mesmo já. Tá bom, ok. Vamos Aí lá. temos aqui 4 pessoas inscritas já. Edivane, Maria de Moraes. Não sei se ela está me ouvindo. Edivane? Edivane, pode abrir seu microfone. Pronto, enquanto ela tenta, vamos para o próximo. Malon. Vamos para Malon. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu não sei se eu fico com mais respostas ou com mais perguntas hoje. Eu tenho algumas ponderações a fazer. A gente recebe a notícia do governador muito acertada de fazer o fechamento, uma quarentena mais rigorosa e coloca assistência social como serviço essencial, certo? Mas eu me lembro do ano passado, quando a gente também teve esse mesmo processo. Nós fechamos 2 dias e olha lá, e depois tivemos que atender, e não valeu, sabe, minha gente, essa história de reduzir atendimento, porque todo mundo do auxílio emergencial queria atendimento no CAD único, urgente, lotou todas as salas do CAD único do Estado. Quando a quarentena, e não vão ser só 10 dias, e todos nós sabemos disso, que não vão ser só 10 dias, isso vai aumentar a quantidade de dias, porque nós estamos com quase 3.000 mortes diárias. Então, frente a essas 3.000 mortes diárias, a tendência é aumentar esse processo. Ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos um indicativo do Estado de cofinanciamento para benefícios eventuais, que é a nossa maior demanda.
Existe algum indicativo de cofinanciamento do Estado para benefícios eventuais? Para a gente poder comprar caixão porque o povo está morrendo, para a gente poder comprar cesta básica, ou para poder a gente dar enxoval, porque o povo continua cada vez mais, o povo está ficando mais pobre. A gente precisa mais do que conceitos técnicos e coisas do tipo, minha gente. Estamos aqui com gestores públicos que precisam de questões mais pontuais. De dizer, por exemplo, serviço de convivência. O que é que me respalda, enquanto gestor público, a dizer que o serviço de convivência para idosos, para crianças e adolescentes não vai funcionar? O que é que vai me respaldar sobre isso? Então, eu preciso entender que eu tenho o Estado me ajudando, discutindo comigo sobre isso, nem que eu tenha que montar um grupo de trabalho para fazer isso. Eu preciso estar argumentando, porque a gente tem gente com cabeça a todo custo, de todo jeito, em todos os municípios, em todos os cantos, seja do Estado do governo federal, de dizer que pode funcionar, dizer que não pode, então vai ser a partir da cabeça do prefeito e do secretário. Eu acho que a gente está num sistema único de assistência social, que a gente precisa estar discutindo com todo mundo. A gente precisa entender. Falou muito bem de acolhimento, que não para. Mas, por exemplo, medida socioeducativa. A gente tem alguns indicativos de medida socioeducativa que estão suspensas, mas esses não vão ficar perdidos no mundo. População em situação de rua, população de migrantes. A gente não só tem migrantes vindo do programa Acolhida, não. A gente tem migrantes por aí que tem município que está cheio. População em situação de rua, o que é que a gente faz? É muito fácil dizer comprar isso, comprar aquilo outro, papapá. Com que dinheiro? Falar do CAD 1, do CAD 1 do Bolsa Família, GD é uma coisa. Mas se a gente for falar do CRAS, que é quem precisa estar lá na ponta, atendendo benefícios eventuais, de que na maioria dos municípios o CAD 1 está atende dentro dos municípios. A gente não tem dinheiro, não. Quem trabalha para o município pequeno porto? R$2.100. E quando começar o auxílio emergencial, na realidade, todos nós estamos sentindo que o povo, só em ouvir falar em auxílio emergencial, já estão indo procurar o CAD único. Ou é só aqui em Itaquitinga? Então, assim, sabe, Joelson e equipe, eu esperava que essa reunião tivesse um direcionamento mais firme sobre o que é que a gente vai fazer. Eu acho que a gente precisa discutir e precisa, de fato, dizer assim, estamos no SUAS. Lembra quando a gente construiu o SUAS, o que é que a gente queria? Um sistema que, dentro da realidade locais, tivessem orientações gerais para todo o país. Então, serviço de convivência para idosos. Enquanto não tiver vacina, a gente não pode dar com o idoso. Ou então, se os idosos já tiverem vacinado, a gente precisa disso. A gente precisa disso, minha gente. Me dá um desespero. Eu estou saindo daqui agora de 4h30, eu tenho uma reunião do comitê de crise com o prefeito e a Secretaria de Saúde. Porque a gente sabe, ninguém aqui é imaturo o suficiente para dizer que a prioridade tem sido sempre saúde, não. A assistência social não tem sido prioridade em lugar nenhum nesse país. Então, a gente precisa cada vez mais se forçar, mostrar que a assistência está vindo, que a assistência está atendendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de alguns encaminhamentos. Um guia de orientação, como diz aqui na mensagem, um pulo de bicho, assinado dizendo assim, os serviços devem funcionar dessa maneira. Serviço essencial na assistência é serviço, não é problema. Então, por exemplo, serviço é serviço. Criança feliz é serviço? Não. Criança feliz é programa. Serviço é o PAIF, serviço é o PAEF, é acolhimento, é medida socioeducativa. Então, a partir desses serviços, nós vamos a orientação é que funcione. A partir da realidade local dessa maneira. É que a gente possa ter isso para a gente entrar no diálogo, na discussão, vai ficar na cabeça de cada um. Outra coisa, a gente precisa ter um direcionamento sobre cofinanciamento. Não há linha de frente, não há serviço essencial, não há nada sem cofinanciamento. Vai ter cofinanciamento para benefício eventual, o povo está morrendo, a gente precisa comprar caixão. O povo está cada pouco mais fome, a gente precisa da cesta básica. Então, a conta vai cair só no município. Então, assim, a gente precisa se juntar. O Coegema está aí, mesmo que vá ter nova diretoria, o Coegema está aí para discutir. A gente tem o Conselho Estadual e a gente precisa discutir essas orientações. E não é para amanhã, não.
É ontem, porque amanhã começa o fechamento de tudo. Então a gente vai estar fazendo isso do nosso jeito. Então, como é que vai ser isso? Então, assim, minha gente, eu trago muita inquietação, porque eu entendo que não é só minha, não. E se for minha só, tudo bem. Mas é a inquietação de todo mundo. A gente está aí, ó, perdido, fechado em tiroteio. Ninguém aprendeu a ser gestor de assistência em tempos de pandemia. A gente tem aprendido o modo de fazer. Não só o município, mas o Estado também tendo isso. Mas a gente precisa tentar sentar e discutir isso como teve crise. Será que a gente precisa, o que a gente precisa fazer? E partir, chegar para algo mais concreto para todos os municípios. Mas, por hora, era isso que eu tinha para dizer. Joelson, próxima fala é de Adriano. Adriano, pode abrir o microfone. Cristiano? Oi, estamos ouvindo. Pronto, a minha dúvida, vocês conseguiram tirar lá no privado. É por isso que eu fiquei já conformado com a sua resposta. Foi sobre as atualizações cadastrais. Né? Você falou que, de fato, as atualizações podem acontecer, mas com diminuição, né? Na questão de Por que a gente, na verdade, as revisões cadastrais, a cobrança da revisão cadastral, ela está suspensa. Porém, a gente não sabe, inclusive foi a pergunta que foi feita no chat, não sei se foi a sua, mas a gente não sabe por quanto tempo vai ser, vocês vão ter depois que abrir o processo de revisão. Vão ter mais 24 meses? Vão ter 12? Vão ter 6? Vão ter 30 dias? O Ministério não se posicionou ainda em relação a isso. Então, assim, por isso que a gente não aconselha a parar. Vão fazendo, mas aos poucos, porque aí, de qualquer forma, vai diminuindo a demanda. E quando eles liberarem novamente, vocês não vão ter que correr para ir atrás de todo esse público, né? De toda essa fatia da base do CAD que vai precisar atualizar. É porque, às vezes, quando acontece de alguns beneficiários realizar o saque, e em seguida vir um comprovante com o nome bloqueado. Aí a dúvida deles justamente é essa. Será que é o meu cadastro que já está desatualizado, precisando de um cadastramento? Né? Porque alguns cadastros, de fato, eles precisam de atualização cadastral porque já fazem 2 anos. Aí a nossa dúvida... Mas benefício não está sendo bloqueado por falta de atualização cadastral, não, tá? Às vezes sim, às vezes não. São pelo Ministério não. Se você tiver alguma situação dessa, me mande para eu poder analisar junto ao próprio Ministério. Porque a revisão cadastral ela está cancelada, ela está suspensa. O que pode acontecer é o benefício ter sido bloqueado porque ela tentou sacar numa conta que está bancarizada, né? Como a gente já falou, que todos os benefícios do CAD estão virando a conta Caixa Tem, a conta Poupança Social Digital, e aí eles estão indo sacar no ATM e eles vão saque benefício social. Quando eles vão em saque benefício social, aí aparece bloqueado. Eles têm que sacar como saque conta poupança. Aí sai o dinheiro. Então, às vezes, não é o benefício que está bloqueado. É somente a opção de saque que não permite. A opção de saque, certo. Isso. Okay, então. Aí, se você abrir o CIBEC, você vai ver logo lá em cima. Bancarização deve ter P. Se tiver P, é poupança digital. Pronto. Ok, então. Ok? Valeu, tamo junto. Vamos lá, Penélope. Oi, minha gente, todo mundo ouvindo? Sim. Me angustia pensar que a gente está se fazendo as mesmas perguntas que fazíamos um ano atrás. E aí eu fecho? E aí eu abro? Como é que eu faço? Como é que funciona? E a sensação que eu tenho, né, até corroborando essa fala de Malon, de que a gente está solto, a gente está perdido, a gente não tem o nosso comando único, ele simplesmente não existe. E aí a sensação que eu tenho é que o peso ele vem totalmente para as costas do gestor municipal, porque se ele fecha o serviço, ele está deixando a população mais vulnerável. Se ele abre o serviço, ele está expondo a equipe ao risco de contaminação. E aí a gente fica perdido, tentando acertar, como Malon disse, ninguém aprendeu a ser gestor de pandemia. A gente vem há um ano testando, tentando, construindo, mas a gente fica extremamente inseguro. Eu estou vendo aqui no chat os colegas todos perguntando, e aí, o que é que eu faço com CRES e CREAS? Como é que eu faço? Como é que funciona? Porque, na verdade, o que a gente quer é uma segurança.
A gente fica olhando para o lado e perguntando como é que o vizinho está fazendo, na esperança de que se eu fizer igual meu vizinho e der errado para mim, vai dar para ele também, para a gente ter um mínimo de segurança, entende? Então, assim, é angustiante ver que um ano se passou e a gente continua sem direcionamento, a gente continua sem segurança para proceder enquanto intervenção nesse contexto de pandemia. E aí, a minha sugestão, alguém falou aqui, nem vi quem foi, alguém botou assim, criar um guia de orientação. Eu acho que isso é urgente que seja feito. A gente sabe, Cristiano mostrou aí um dos decretos do ano passado. Só que se a gente parar para pensar, a gente tem uma chuva de decretos, desde que a pandemia se instalou, toda semana tinha um decreto diferente, e a gente tem uma chuva de decretos de Cade Único, de Serviço de Convivência, de Programa Criança Feliz, e que infelizmente não dá para a gente acompanhar e saber se aquele decreto ainda está valendo, se então, assim, a minha sugestão e o meu apelo mesmo era para que o Estado pudesse dar esse suporte, pelo menos técnico, para os municípios, de criar uma cartilha, um guia de orientação, que tivesse o respaldo nesses decretos. Oi, alguém ligou o microfone. Que alguém que tivesse esse material, um guia, uma cartilha, qualquer coisa, que pudesse respaldar a gente, de dizer assim, de acordo com a normativa tal, e desse uma luz, porque meu sentimento é que a batata quente está na mão do gestor, e quando explodir, o gestor vai estar sozinho para responder por isso. É isso, obrigada. O próximo, Diego Torres, de Sertânia. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Joelson, Penélope, os coordenadores aqui presentes, gestores. Só para tirar uma dúvida, pegando uma carona de Adriano, certo? O que ele falou tem ênfase em alguma parte, porque os bloqueios e cancelamentos que estão chegando, na verdade, mais cancelamentos são com repercussão de março do ano passado. Do mesmo jeito que no SIG-PBF eles liberaram a listagem, né, a planilha lá com o público que está em revisão cadastral e averiguação cadastral de março de 2020. Aí esse povo está todo lá, os benefícios estão vindo em bloco cancelado, muitos. O que se fazer nessas horas? Como vai repercutir essas atualizações? Como vai reverter, já que todo instante, toda semana está tendo suspensão do módulo de manutenção no CIBEC? Vamos lá, Alemão. Para quem é da gestão passada, sabe que a gente fez reunião, inclusive falando que o público que teve repercussão no mês de março precisaria de tratamento. Inclusive quem teve descumprimento de condicionalidade. Quem teve descumprimento da última condicionalidade de 2019 repercutiu em março de 2020. E que esse público não ia ter nenhum tipo de isenção, como os demais. A partir de abril, aí sim, foram isentados qualquer tipo de bloqueio ou cancelamento. Mas quem teve repercussão em março, como você bem falou aí, precisava ser tratado. E isso nós avisamos. No ano passado nós avisamos, o público de descumprimento e condicionalidade tal, precisa ser tratado, pelo menos quem teve repercussão até março. Depois disso não iria haver nenhuma repercussão. Então aí o que é que a gente aconselha? Atualizar o cadastro e tenta fazer a reversão pela administração offline dentro do SIG-PBF. Joia, já que o módulo de manutenção está tendo esses problemas, a gente viu aí, ele abre, ele fecha, ele abre, ele fecha, assim, não é só o CIBEC que está tendo problema, a gente teve problema com o SECAD, hoje usuários do SIG-PBF também, você não conseguia listar usuários do SIG-PBF, então tudo isso a gente está reportando para a equipe do Ministério, e assim, a cada dia aparece um problema novo num dos sistemas, seja o sistema caixa, seja o sistema interno do próprio Ministério. Mas assim, a gente de fato está tendo uma série de problemas com esses sistemas. Então, pelo CIBEC, não é aconselhável de maneira nenhuma, mesmo que a manutenção esteja aberta, se fazer uma reversão. Atualiza o cadastro e faz a administração offline por dentro do SIG-PBF. Ok, obrigado. Vamos lá. Temos aqui Olívia e Ana Rita. Olívia, pode abrir seu microfone. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Joelson, meus companheiros, de luta. Queria conversar mais com o pessoal do COEGEMAS. Me sinto completamente representada na fala de Malon,
né? Me representa completamente a angústia aqui do nosso município. E queria pedir ao Coegemas, e junto com o Joelson, com o Cristiano, com a Ana Rita, que é uma inspiração, né, de trabalho para mim, que conheço o trabalho de Ana Rita, para que vocês desenvolvessem um documento que fosse assinado por todos nós e fosse levado ao governador com relação ao cofinanciamento estadual. A gente sabe o que está vindo do governo federal, que é nada, e a gente sabe que a gente não está tendo muita voz lá. Mas aqui no estado, a gente tem um governador que sempre tem entendido as questões quando são chegadas a ele, né? E assim, ter esse documento pactuado com todos nós, pode ser agora, pode ser numa reunião de Coegemas, mas levado essa dificuldade que nós estamos com relação ao benefício eventual de cesta básica, Malom bem falou, a questão do auxílio funeral, que está bastante dificultoso a gente bancar aqui no município, levar isso para o conhecimento do governador e ele nos dê esse feedback com relação a essa ajuda, isso vai ser de extrema importância. Peço encarecidamente que meus companheiros pensem nisso, Penélope, Malom, Joelson e Cristiano, para nos dar esse apoio aqui, porque está muito difícil a situação dos municípios. A gente não está fechando serviço, está paralisando apenas os programas, mas a continuidade para a manutenção dessas ações está cada dia pior. Ok, Olivia. Ana Rita. Boa tarde a todas e todas. Meu raciocínio vai um pouco na linha aí que foi colocado pelos colegas. Primeiro dizer, né, Pedro falou isso, né, a gente está com o SUAS ameaçado, né? O SUAS no Brasil está ameaçado. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter esse cuidado, estar alerta, estar atento. A gente vem recebendo sinais disso quando a gente tem um desfinanciamento progressivo. No ano passado foi 40%, esse ano a gente chega a 60%. Malom fez um alerta grande, né, nesse sentido da gente ter um guia orientador, na minha visão, Joel, talvez vá facilitar aos municípios, nesse momento de pandemia, muita gente nova chegando. No último ano, a gente sabe, com a pandemia, quando começou em março, o que mais demandou assistência social foram os benefícios eventuais, porque a gente sabe da situação que os municípios estão, a maioria, pequeno porte 1 e pequeno porte 2, vive basicamente do recurso federal, e esse recurso está escasso. E a gente entende que a gente, enquanto governo do Estado, precisa chegar perto nessa questão dos benefícios eventuais, que vai ser uma demanda crescente. A gente tem um desemprego em massa no Brasil, e Pernambuco não é diferente. Tem umas famílias mais empobrecidas ao longo desse ano, né? Com a pandemia, muitas cidades vivem de serviços, alguma, né? Então a gente precisa pensar em estratégias realmente. Então, eu acho que é um momento, concordo com o Cristiano, quando ela colocou, talvez o colegiado, na próxima Assembleia, tirar como uma das diretrizes a construção de um documento, partindo dos gestores, explanando essa situação, como é que a gente está, os municípios, qual é a situação. Por exemplo, Recife, né, que é a capital, a gente fez 388 sepultamentos no ano passado, com recurso que a gente conseguiu uma boa parte com o Estado, Joelson, quando foi redirecionado aquele dinheiro para que a gente tinha lá para usar com sepultamento. Então, eu acho que é chegado o momento também de pensar nessas estratégias, de ajudar no benefício eventual nesse momento agora de pandemia, que a gente sabe que é uma situação muito grave e séria. Infelizmente, a gente está vendo muitos casos de muitas pessoas sem máscara, circulando sem necessidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente abrir esse serviço, mas abrir com muita responsabilidade, né? Nem para expor, lógico, o servidor e também não fazer a população circular sem motivo, né? Então, assim, perguntarei no grupo, formar grupos, não é momento de fazer trabalho em grupo, não é momento da gente estar fazendo reunião sem necessidade, é momento da gente atender às demandas urgentes da população. É pandemia, minha gente, é crise sanitária. A gente está num caos. É um caos mesmo, é crise. Então, eu acho que esse é um chamamento para os gestores. E a gente precisa realmente atender a população,
precisa da condição, concordo. A gente está fazendo uma discussão nacional, não só aqui, a gente precisa colocar o SUAS como prioridade na vacinação. A gente nem aparece no plano nacional, gente, como prioridade, aparece na legislação, mas a gente não aparece como grupo prioritário a ser vacinado a nível nacional. Se você puxa lá, estão os caminhoneiros, tem várias categorias, professores, mas a gente do SUAS não entra. Então, assim, são pensar estratégias coletivas. Eu acho que a partir da Assembleia do dia 19, sexta-feira, a gente, além de ter esse momento, a gente pode partir para construir um documento, certo? Eu acho que é importantíssimo isso, mas minha gente tem muito cuidado. Não brinque no seu município, não, olha, tente fazer o máximo de trabalho educativo nessa perspectiva. A gente precisa salvar vidas nesse momento. A gente está vendo os hospitais lotados, não tem vaga, não tem vaga. Então, assim, é importante realmente, a gente sabe que o Pernambuco até se destaca em número de vagas, gente. Pernambuco é o segundo maior polo médico do Brasil. E foi feito um esforço muito grande, tanto do governo do estado, quanto aqui do prefeito da capital, o ano passado, e esse ano também. Nesse sentido, a gente atende muita gente que vem também de fora, no sentido de salvar vidas. Então, eu acho que é o momento da gente dar as mãos, se juntar, para poder a gente formar essa rede, mas precisa também, nessa rede, chegar recursos, né? Então, a gente precisa, tanto a nível federal quanto a nível estadual, estar fazendo esse debate, esse diálogo da importância nesse momento. Então, minha gente, eu acho que foi pertinente demais colocar essa questão da gente fazer esse documento e ouvir também um pouco o Estado em relação a isso. Eu sei que o Estado está pensando em algumas estratégias, estão estudando, lógico, a gente sabe disso, mas a gente precisa, o tempo urge, a gente precisa realmente dar resposta. Perfeito, Ana. Obrigado. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, mas eu queria já colocar algumas questões antes de abrir novamente, se for o caso. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo, né? Pronto, é o terceiro dispositivo que eu tento acessar. Mas, sim, agradecer pelas contribuições, são todas pertinentes e a gente concorda com essas questões todas, tá? Sobre a determinação, né, do que fazer no municipal, nós estamos trabalhando nesse processo de diálogo a partir do que a gente tem determinado legalmente, então falando de decretos, dispositivos legais, socializando essas informações e trabalhando com uma série de recomendações, enquanto Estado, para com o conjunto dos municípios. Nós temos, de fato, um documento que eu acho que vale a pena a sua recordação. Tá? Estamos falando aqui documento que, como disse, vai ser reforçado esse envio na data de hoje. Né? Hoje chegarão para os prefeitos e os senhores secretários o ofício circular número 9, tá? Tratando especificamente do decreto publicado na data de ontem, mas recordando alguns dispositivos legais sobre funcionamento. Tá? Entre eles, eu quero destacar aqui a portaria 54, que é de 1º de abril, portaria do governo federal, da Secretaria Nacional, que aprova uma nota técnica com recomendações gerais aos gestores do SUAS, de estados e municípios, em relação à continuidade da oferta de serviços, atividades essenciais da assistência com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários. Então, tem uma portaria do governo federal que dispõe sobre a respeito, inclusive lá no item 9, e aí explicitamente, exatamente no item 9, que fala da suspensão das atividades em grupo durante esse período. Então, a gente tem, de fato, alguns respaldos legais que nos dão cobertura, instituído legalmente, nesse caso, pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania, né, que pelo menos em alguns aspectos, é importante a gente identificar. Eu acredito, sim, que vale a pena a gente vai trabalhar internamente, no sentido de estar operacionalizando. Não adianta a gente simplesmente juntar decretos, portarias e vai virar um grande vade-mecum de documentos determinados, mas aí não nos dá uma garantia da sua operacionalização. A gente precisa, muitas vezes, da orientação rápida. A gente entende, compreende e vamos trabalhar nesse sentido. No entanto, a gente quer relembrar que a gente tem, pelo menos, alguns dispositivos, né? Lembrando também que temos, e desde o ano passado, foi em plano estadual, os municípios criaram seus planos e organizaram o seu planejamento interno, de como funcionar a partir das limitações estabelecidas pela saúde. Muita coisa nossa
está sendo limitado pelo que pode e que não pode, estabelecido pela autoridade sanitária. É importante nunca ter em mente. Mas a gente vai fazer esse trabalho, esse esforço, né? Não sei se é isso enquanto um manual, né? Porque tem coisas que dificilmente a gente vai conseguir traduzir em um manual, mas eu entendo que são questões das orientações básicas, inclusive resgatando essas determinações legais instituídas em portarias, assim por diante. Sobre o cofinanciamento, e aí falando para Malon, de fato, sim, o Estado precisa, né, e a gente já vem trabalhando com vários cenários, desde o começo do ano, que internamente a gente vem trabalhando com algumas simulações em relação à ampliação do patamar de cofinanciamento na perspectiva do benefício eventual. É importante lembrar, sobretudo para os gestores novos, que no ano passado o Estado fez uma linha de cofinanciamento geral para todos os municípios pernambucanos, totalizando R$ 1.400.000, e também autorizou a remanejamento orçamentário daqueles municípios que tinham com recurso estadual em conta. Somando tudo, dava um pouco próximo de 1 milhão também. Então, foram 2,5 milhões, praticamente, de benefício eventual estadual repassado para os municípios. Mas isso é muito pouco diante da demanda. A demanda do município é muito, muito maior. E os municípios, se fossem somar, talvez o investimento municipal era muito maior do que esses 2,5 milhões investidos. A gente entende, compreende, reconhece, e fazemos coro com isso. Por isso que eu acredito que estratégias como a formalização desse pleito junto ao governo do Estado, e aí falo enquanto governo do Estado, mas reconhecendo as limitações, acaba sendo algo importante. Eu lembro muito bem, e vocês sabem bem, a fala do governador Paulo Câmara, numa última audiência que recebeu à frente em defesa do SUS, ele disse: todo dia recebo prefeito e deputado, me pedem de tudo, mas não lembro o último prefeito que veio falar de assistência social. Pede calçamento, pede uma coisa na saúde, mas ninguém fala da assistência social. Agora sim, estão precisando. É importante que a gente formalize para que isso, a gente tenha força política nessa liberação. A situação do Estado não está boa do ponto de vista fiscal, essas restrições diminuem a arrecadação, sobretudo do ICMS, que é o principal imposto do Estado, mas a gente precisa, de qualquer forma, investir. Então, precisamos salvar vidas, mais do que custo, estamos falando de salvar vidas. Enfim, então, nesse sentido, a gente precisa, temos sim algum desenho, sim, sobre benefício eventual, sobre cofinanciamento como um todo, não só para benefício eventual. Já estamos trabalhando, estou aguardando algumas sinalizações. Isso está sendo levado, tratado pelo próprio secretário Sileno Guedes, junto ao comitê em relação a isso, para a gente avançar e isso ser feito o quanto antes. Esperamos que a gente consiga avançar, tá, em relação a isso. De fato, a gente está numa situação muito difícil em relação ao cofinanciamento federal. O desfinanciamento é uma coisa que todo mundo sabe, está acompanhando e está vivendo. Sabemos que o mês de janeiro é um mês difícil, mas estamos em março, quando as primeiras parcelas começaram a chegar com cortes de 50% a 60% no seu valor. Isso inviabiliza, e que, se não for feita a recomposição, sim, a gente vai acompanhar fechamento do serviço, porque os municípios não vão ter capacidade de manter seus serviços. Como todo, a gente está ciente disso, estamos unindo, inclusive, uma discussão maior na frente do Consórcio Nordeste, porque eu acho que, pela falta de diálogo, temos que avançar com a judicialização, temos que levar isso para o STF, tá? E da mesma forma que o financiamento do SUS está sendo revertido, a gente tem que reverter o financiamento do SUS por meio da judicialização, se for o caso, tá? Porque é uma coisa muito grave o que está acontecendo, sem falar das outras questões, em relação à falta de auxílio emergencial e assim por diante. Enfim, e aí, finalizando em relação ao cofinanciamento estadual, ratificando. De fato, sim, o Estado precisa avançar, agilizar com o processo de liberação de cofinanciamento. Sim, existe estudo desse processo, inclusive de ampliação para cofinanciamento para benefício eventual. Tá? Esperando aí nos próximos dias a gente poder ter isso que seja anunciado para o conjunto de gestores e gestores. Aí eu pergunto, Cristiano, tem mais alguém inscrito? Não, com a mão levantada não. Mas se algumas pessoas têm dificuldade de achar, onde é que levanta a mão. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, pode abrir o microfone. Acredito que não, Jorge. Não temos?
Bem, minha gente, na realidade, essa reunião, a gente queria estar trazendo esses elementos centrais, né? Mais uma vez, reforçar que ainda hoje deve seguir esse ofício. Só não seguiu porque está faltando a assinatura do secretário, mas o material está pronto, junto com o decreto, junto com os links em relação aos siglas dessa documentação, né? Estamos reforçando essas orientações que já existem por parte do governo federal em relação ao funcionamento, tá? Junto com essas nossas recomendações em relação ao funcionamento, tá? E sobretudo, deixando claro e evidente para que não haja dúvida. Legalmente, existe sim esse processo de autorização em relação ao funcionamento, existe o reconhecimento da essencialidade de SUAS. Isso, mais do que tudo, a gente tem as pessoas que precisam de proteção, as pessoas que precisam de um atendimento, um encaminhamento, seja como for, seja da forma que o município poder se organizar. Então, a gente tem isso em relação, e a gente não poderia deixar de estar conversando com vocês, evidenciando, deixando claro esse processo. Mais uma vez, reiterar que nós, enquanto equipe toda do Estado, estaremos todos os dias aqui à disposição, prioritariamente de forma remota. Nós estamos suspendendo aquele atendimento presencial, né, mas vamos continuar atendendo a todos os municípios sobre essas demandas. Podem contar conosco em relação aos contatos que possam ser feitos, tá? E esperamos, sim, em breve, estar podendo aqui chamar também os gestores como um todo, para estar dialogando sobre outras medidas que devem ocorrer, que devem ser anunciadas nos próximos dias na área social. Eu acredito que sim, que nos próximos dias isso deve ser anunciado, e a gente vai estar aqui convocando, sentando com vocês, da mesma forma que fizemos no ano passado, para discutir questões operacionais, e mais uma vez dizer que pode contar conosco, com nossa equipe como um todo. Tá bom? É isso. Tem mais alguma coisa, Cristiano? Não, na verdade, agradecer a todos e informar que estamos em contato direto com o Ministério, né, em todo esse período, e que novas notícias repassaremos em primeira mão para todos os secretários e coordenadores. Acredito que sexta-feira, né, depois de amanhã, nessa reunião que a gente vai ter, possivelmente já teremos algumas novidades, principalmente no que diz respeito a essa nova fase do auxílio emergencial. Então, assim que tivermos, a gente repassa em primeira mão para todos. Perfeito. E aí, lembrando, em breve a gente deve anunciar quando vamos reabrir as inscrições para cursos de entrevistadores do CadÚnico, né? Passamos algumas semanas sem curso, mas muito, como disse, a equipe do CadÚnico volta a partir de amanhã, a equipe de vigilância também volta a partir de amanhã, como um todo, em Vento e Popa, tá? Em breve a gente vai estar anunciando inscrições para novas turmas. Lembrar que o Capacitações está em Vento e Popa, tá certo? Podem, cada semana, tá abrindo. Capacitações continua, tá? E que vocês devem receber também um comunicado em relação à renovação da adesão ao Sistema Fundo a Fundo, tá? É importante lembrar, nós excepcionalizamos por conta da pandemia, nós vamos a poder receber essa documentação via e-mail, tá bom? Então, não vai ser necessário mandar a documentação física no processo de renovação da adesão ao Sistema Fundo a Fundo. Vocês têm um mês para isso, mas não demorem para fazer, tá certo? Então, eu acho que daqui para sexta-feira, vocês devem estar recebendo esse ofício circular para renovar, mas facilitando esse processo, vai ser todo online, tá bom? Não vai precisar protocolar versão documento físico aqui na renovação da adesão ao Sistema Fundo a Fundo, tá bom, minha gente? Quero agradecer a presença de todos e a todos e dizer mais uma vez que estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado. Só informando que dentro de alguns instantes esse vídeo da reunião vai ser disponibilizado no canal do Cadastro Único no YouTube. Algumas pessoas já perguntaram, o nome do canal é CadÚnico PBF Pernambuco. Basta pesquisar no YouTube que vocês encontram. Dentro de alguns instantes o vídeo já vai estar lá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada por esse momento. E outros momentos sejam providenciados. Boa tarde. Foi de muita importância essas informações que vocês passaram para a gente. Muito obrigada. Boa tarde.